Alô, amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação e vamos trazer a entrevista do técnico Mozart do Coritiba depois do empate com o Atlético Goianiense em 0-0. Veja o que Mozart falou. Nós defendemos bem e a prova disso é esses 7 jogos sem tomar gol. E, na minha opinião, nós criamos mais até do que um jogo tão difícil como esse, normalmente você cria. Acho que faltou, principalmente no primeiro tempo, finalizar mais no gol, porque nós tivemos ali algumas oportunidades de finalizar de média distância. A grande área tem 16,5 metros, né? Teve o lance do Josué que ele cava para o cedo, que ele está praticamente em cima da grande área. Nós tivemos algumas chances importantes, assim, não concedemos tanto ao adversário, concedemos um chute no primeiro tempo e uma finalização que surge de um lateral. Mas nós sabíamos que ia ser um jogo duro, foi um jogo equilibrado. E aí eu não quero nem entrar no mérito de arbitragem ou não, se foi pênalti ou não foi. Eu não sei se o VAR também estava funcionando ou não. Mas nós fizemos um jogo de alto nível, assim, na minha opinião, e sabíamos que ia ser um jogo duro, né? Óbvio que esses 2 jogos sem fazer gol é um pouco atípico para a nossa equipe, porque nós somos uma equipe que tem jogadores que têm uma capacidade grande de finalização e são fazedores de gol. E nós vamos nos preparar para corrigir, inclusive, isso, né, para o próximo jogo, até porque é um confronto direto dentro da nossa casa, né, e eu tenho certeza que o nosso torcedor vai lotar o Couto Pereira. Mozart, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco das mudanças que você fez na equipe para essa partida, mas eu queria que você falasse especialmente da opção na lateral esquerda, do substituto do Zeca. Que você optou pela ida do Bruno Melo para o lado esquerdo e, por que não, o João Almeida. Eu já fiz isso no jogo contra o Novo Horizontino. E no pós-jogo do Botafogo, nós conversamos com o pessoal da base e pedimos para o João jogar contra o Cascavel no Sub-20, porque ele vinha um tempo sem jogar e para o jogador, independente da idade, esse tempo sem jogo ele é ruim. E aí o principal motivo que eu escolhi o Bruno na verdade foram 2 motivos: questão de bola parada, que o Atlético Goianiense nos últimos 2 jogos tinha feito 2 gols de escanteio, inclusive na vitória contra o Atlético foi um gol de escanteio, e aí eu queria aumentar a estatura do meu time. E por esse tempo que o João não vinha jogando, e aí a necessidade do jogo, e o João é um jovem que dispensa assim comentários, entrou muito bem e deu a sua própria contribuição, mas especificamente foi por esses 2 motivos. Boa noite, Moser. Boa noite. Queria te perguntar não só sobre esse jogo, mas na última rodada também, né? O Coritiba 2 jogos como visitante, 2 pontos somados. Até onde é importante numa Série B, que a gente sabe do nível de igualdade dessa competição, você conhece muito bem, vem de um acesso, quão importante é somar pontos, morder pontos longe de Coritiba? É importante somar pontos. É óbvio que a gente sempre joga para somar os 3 pontos, né? Mas, como você frisou bem, é uma competição extremamente equilibrada, difícil. Nós enfrentamos um adversário que está numa colocação que não condiz com aquilo que eles vêm fazendo nos últimos anos, né? Eu já trabalhei aqui, então posso te garantir que é um adversário que vai se recuperar e vinha de uma vitória importante fora de casa. Nós podemos, com a equipe que nós temos, é óbvio que sempre produzir mais ofensivamente, mas na minha opinião, especificamente hoje, né, diferente do Botafogo, foi um jogo muito mais truncado, mas hoje nós fizemos um jogo condizente ao nosso nível, assim, criamos as nossas chances, não concedemos muito ao adversário. Foi um jogo duro contra um adversário duro. Fisicamente, o perfil atlético dos jogadores do Atlético Goianiense é um perfil atlético importante, assim, tanto é que os últimos 10 minutos eles tiveram um certo volume quando soltaram o Romão e o Juan, e nós tivemos que fazer alguns ajustes ali para poder marcar, e conseguimos com o Rony e com o Cleison controlar bem e contra-atacar. Então, e agora nós precisamos fazer um jogo do nível que a gente vem jogando dentro da nossa casa. Então, e mais uma vez eu venho pedir o apoio do nosso torcedor, né, que nós hoje somos a melhor média de público da Série B e mais uma vez eu tenho certeza que o torcedor vai lotar o estádio para nos apoiar. Oi, Moser. Boa noite. Boa noite. Sei que você não costuma falar de arbitragem, mas quando desagrada todo mundo é que algo não foi bem. E esse é o pensamento na saída aqui do Ascioli? Olha, assim, eu confesso que no lance do Juan com o Yuri no primeiro tempo, eu não sei se foi pênalti ou não. E aí, como tem a tecnologia do VAR hoje, o VAR pode falar
pode falar melhor do que eu. Nesse último lance do Ronier, é um enfrentamento dentro da grande área, sem cobertura, que ele toma a frente do marcador. Assim, da onde eu estava, eu achei que foi pênalti. Pelo menos da onde eu estava. Só que o jogo hoje ele é muito rápido. Então, porém, assim, eu quero acreditar que com a tecnologia do VAR não tenha sido pênalti, né? Mas, bom, enfim, aí são vocês que podem responder até melhor do que eu essa pergunta. Estava funcionando? Então, assim, a impressão que eu tive é que foi pênalti. É que teve um momento do jogo que o VAR parou de funcionar e depois ele acredito que volta a funcionar, né? Mas, enfim, eu deixo para vocês analisarem melhor do que eu. Mozart, queria que você falasse da outra opção, né, que você teve para começar, das opções no ataque também, né? O motivo de ter colocado o Yuri pela primeira vez como titular, o De La Torre e também, se possível, o Thiago Kozer, né, que entra no segundo tempo ali, não tinha nenhum minuto ainda na Série B. Não, ele tinha entrado contra o Criciúma. Na vitória do Criciúma ele tinha entrado. Entrou muito bem o Kozer, né? O Kozer vem crescendo, assim, é um menino que desponta bem na Chapecoense, é vendido para o Benfica e nós repatriamos eles esse ano e aí ele tem tido uma evolução considerável, entrou muito bem, deu uma contribuição importante. Hoje eu decidi iniciar com o Dela, pelo fato dele e o Josué se combinarem muito bem, as questões desses facões curtos, o Dela é um cara que ataca muito bem o espaço, e o Coutinho também entrou bem. Esse momento que eles não estão fazendo gols, mas são dois artilheiros que vão voltar a fazer gols, eu acredito nisso. É importante que eles continuem trabalhando e não fiquem ansiosos, que o gol ele vai sair naturalmente. Cabe a nós, comissão técnica, estimulá-los e continuar treinando para que a fase artilheira deles volte o mais rápido possível. Mozart, 2 jogos fora de casa, 2 jogos sem sofrer gol, mais 2 jogos sem marcar. E isso é algo que vem chamando a atenção. Isso porque o Coritiba só está à frente de 4 dos 20 clubes da Série A em gols marcados. 3 deles, inclusive, times que brigam no Z4. Isso vem te incomodando também? Normalmente, assim, nos últimos anos, as minhas equipes elas produzem e fazem bastante gol, mas talvez seja um ano um pouco atípico, talvez essas defesas mais equilibradas, enfim, é uma pergunta que assim, é até difícil de responder. Me incomoda? É óbvio que incomoda, porque assim, até pela forma que a gente produz, nós poderíamos ter mais gols, mas eu tenho certeza que no momento certo nós vamos voltar, principalmente os jogadores que estão acostumados a fazerem gols, eles vão voltar a fazer gols, eu não tenho a menor dúvida disso. E aí cabe a mim, como treinador, criar mais situações, ter mais volume ofensivo, para gerar mais oportunidades para esses caras voltarem a fazer gol, né? E continuar sólido atrás, como a gente tem sido até agora. Tem a entrevista de Mozart após o empate do Coritiba com o Atlético Goianiense. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal, porque aqui no canal Kodama na Comunicação, você sabe tudo sobre o futebol brasileiro. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.